chave, comunicação não violenta. Preste atenção no que eu estou falando. Vocês vão anotar que na segunda-feira da outra semana vocês vão mandar mensagem para mim avisando. Vai cair uma questão de comunicação não violenta na prova. Vai cair. E o que é que vai perguntar na prova? Eles vão perguntar quais são os 4 componentes. Ou colocar 4 e deixar um de fora para você para falar o errado. Eles vão colocar 5 alternativas. E você vai ter que falar qual que não é um dos 4 elementos. Ou vai dar os 4 elementos lá para você falar quais são eles. Escuta o que eu estou falando. Porque, gente, a comunicação não violenta, ela é fruto do psicólogo, acho que é Marshall Rosenberg. Ele tem um livro sobre isso. Quem vai elaborar a questão, ele não vai ler o livro do cara, não vai. Qual que é o tema do conteúdo? Os componentes da comunicação não violenta. O livro fala da comunicação violenta no todo. Então, pessoal, não vai cair aquela entrelinhas do livro. Vai cair só os 4 componentes. Vai cair a questão disso na prova. Vocês anotam, vocês vão me falar. Caiu, professor? Caiu. Ou vai colocar os 4 e vai colocar um que não é, ou vai colocar os 4 alinhados. Comunicação violenta surgiu de conflitos que Rosenberg viu na sua infância, onde muitos negros foram mortos por causa de uma comunicação violenta. Na sua vida escolar, como judeu, também sentiu preconceito por conta de forma de comunicar não violenta. A comunicação não violenta, ela não quer dizer uma comunicação branda, suave, bom dia, não, porque às vezes a nossa fala é suave, né, branda, mas cheia de ironia e cinismo. E, gente, professor, então a gente consegue virar, quando os alunos fazem aquelas perguntas, senão a gente vai pá. A comunicação não violenta, ela pressupõe um estabelecimento de uma comunicação com base em alguns elementos que diminuem a violência, permitindo o estabelecimento de uma relação de empatia, uma relação de respeito e consideração com o outro. Todas as vezes que a gente está numa comunicação resolvendo alguma demanda, eu preciso observar algumas coisas e observar os 4 elementos. Os 4 elementos são, vocês vão anotar aí, 4 componentes da comunicação não violenta. Escreva esses 4 nomes e você vai lembrar desses 4 nomes na hora da prova. Preste atenção, você tem que lembrar desses 4 nomes. Primeiro, observação. Segundo, sentimentos. Terceiro, necessidades. Quarto, pedido. Observação, sentimentos, necessidades e pedido. Lembre dessas 4 palavras na hora da prova. Aí na hora que você for responder essa questão, você vai escrever na prova assim, Davi. Você vai tirar uma foto e vai me mandar, que eu vou postar. Igual na prova da Serra, que teve uma questão lá que eu falei que ia cair, aí teve uma aluna que me escreveu assim, Davi, eu vou postar. Depois você levar para casa. Vamos lá. A comunicação não violenta, ela parte da observação. O que é observação? Ao iniciar qualquer diálogo, em qualquer situação de conflito, eu preciso inicialmente fazer observação, que é o primeiro ponto. O que é observação? Você vai analisar, você vai observar sem avaliar. Porque quando eu avalio, eu atribuo um conceito que eu tenho. O fulano está errado ou certo? Não, você só vai observar. Está acontecendo isso e isso. Por exemplo, um funcionário, um cara comprou um negócio numa empresa e não quer falar com os funcionários, não, só quer falar com o dono. Então o dono podia chegar assim: nossa, você é muito arrogante por querer falar com os funcionários e falar só comigo. O que pode ser? Vamos falar, observar, conversar, observando sem julgar. Verifiquei que você não fez contato com minha equipe. Você fez contato diretamente comigo. Eu atribuí algum valor de certo ou errado? Mas eu analisei a situação realmente. O que está acontecendo? Primeiro passo é observar a situação de um ponto de vista lógico, sem atribuir um conceito. Bom, ruim, certo ou errado. Segundo, sentimentos. Desculpa, pode deixar aí. Deixa eu ler aqui. É porque eu estou muito acostumado a falar sem ler, daí quando eu tenho que ler eu esqueço.
Primeiro, observe o que está acontecendo de fato, sem julgamentos e sem juízo de valores. Não dê a sua opinião, veja o que está acontecendo. E sempre quando a gente está no meio da confusão em casa, a gente sempre pede para o parente mais sensato: o que você acha, fulano? Você pergunta: o que você acha? Sempre que é mais sensato vai dar uma opinião. Aí em casa tem a moça que trabalha na Renilda. Toda vez a Patrícia: aí Renilda, o que você acha? É dar razão para a Patrícia, é claro, né? Esse já é o bicho pega. Vamos lá. Quando combinamos a observação com uma avaliação, as pessoas tendem a receber isso como crítica. Por quê? Quando eu avalio, eu tenho que avaliar se está certo ou errado. Então, se eu vou te julgar: olha, você fez isso assim, isso não está certo, eu já te avaliando, está errado. Eu tenho que observar sem avaliar, só observar. Pronto. O próximo passo são os sentimentos. Você precisa dar nomes para os sentimentos envolvidos na sua conversa, naquela situação. Ontem, na hora que eu fiz aquele story falando dos alunos penetras, a minha comunicação foi um pouco violenta, mas eu exprimi meus sentimentos. Eu me preocupo de que gere transtorno e tumulto, e a gente ficará muito triste se tiver problema. Tem que nomear, dar nomes para os sentimentos. Então, veja só, identifique o que está sentindo em relação ao que você observa. Você primeiro fez a observação. Agora, o que você sente em relação àquilo? Dê nomes. Ou seja, nomeie para si mesmo o que está sentindo. Frustração, alegria, tristeza, raiva, o que é? Expressar nossa vulnerabilidade pode ajudar a resolver conflitos. Quando a gente expressa e manifesta que nós temos sentimentos e somos às vezes frágeis, talvez a gente resolver o conflito. Lembra daquela situação em que o cara ligou para a empresa e queria falar só com o dono? Lembra? Observação. O dono atendeu. Percebi que você não entrou em contato com a minha empresa, entrou diretamente comigo. Pronto. Agora a segunda fase, sentimentos. Eu me preocupo se eu poderei lhe atender atentamente, e minha equipe poderá se sentir frustrada por achar que não consegue fazer um bom trabalho sem poder te atender. Veja só, olha como o cara diz, ele exprimiu e nomeou, deu nome para os sentimentos. Eu me preocupo se eu vou poder te atender adequadamente, e minha equipe pode sentir-se frustrada se eles não estão dando conta do serviço. Então deu nome para o serviço, e até agora ele não agrediu o cara que ligou para ele. Então a gente tem que dar nome, e às vezes é claro que a gente consegue dar nome para o sentimento dos outros, não para o nosso. Nosso plano é frio, calculista, a gente fala que não, agora para o nosso, a gente está em dificuldade, a gente precisa dar nomes, o que você está sentindo em relação a aquilo. Depois que você nomear, dar nome, você vai ter que exprimir o que você precisa de fato, o que você precisa, que necessidade está atrás daquele sentimento que você demonstrou. Informe suas necessidades, valores e desejos que estão conectados aos sentimentos que você nomeou anteriormente. Em outras palavras, quais são as reais necessidades que lhe fizeram sentir daquela maneira? Quando expressamos nossas necessidades, temos mais chance de vê-las satisfeitas. Ou seja, comunicação não violenta. Primeiro, observação, observa. Segundo, sentimento. Que sentimento você sente agora? Quais são as necessidades por trás daquele sentimento? Quando alguém chega para a gente, porque as pessoas a gente fala: nossa, fulano está com problema em casa. Tem aluno que no meio da aula, aluno bom do nada, fica esquisito, não fica? A gente sempre fala que está tendo alguma coisa em casa. Ou seja, a necessidade atrás daquele sentimento. Porque todas as vezes que eu exprimo um sentimento diferente, tem uma necessidade por trás. Sempre tem. Então lembra daquele patrão que estava falando com o cliente? O cliente não queria falar com a equipe dele, queria falar só direto com o chefe. Primeira observação: percebi que você ligou diretamente para mim e não falou com os meus funcionários. Segundo, sentimentos, colocar nome. Eu tenho preocupação de eu não conseguir te atender adequadamente. E meus funcionários podem sentir frustração se você não atendê-los adequadamente, se eles não conseguirem te atender. Agora, necessidade. Deixe claro em uma conversa a necessidade que você tem. Aí o patrão ia falar: olha, eu preciso que você seja atendido pela minha equipe, porque eles são mais capacitados do que eu.
Se você for atendido por eles, posteriormente você vai ter um trabalho de sucesso, e eu preciso que seu trabalho seja bem feito. Porque eu preciso que quando vier novos clientes, você indique novos clientes para mim. Então a sua participação e o serviço da minha equipe é fundamental. Ou seja, ele deixou bem claro a necessidade atrás daquela preocupação que ele tinha. Então quando a gente está conversando com determinado estudante, aí o estudante vem para a gente, ele traz para a gente uma situação assim, de nervosismo, de uma resposta e tal, e chega com aquela capa de violência. Quando a gente vai conversar com o estudante, a gente fala assim, primeiro, João, eu observei que você não fez as atividades hoje. Joãozinho, observei que você não pegou, chega brincando, oi Rolado, você não pegou no caderno hoje não, moleque? A gente chega na observação. João, eu percebi que você não copiou as atividades, não pegou no caderno hoje. Sentimentos. João, eu me preocupo se você está bem, e eu ficarei muito triste se eu estiver fazendo alguma coisa que está te atrapalhando. Ela expressou o sentimento. Agora o terceiro, necessidade. Joãozinho, eu preciso que você aprenda. Eu preciso dar uma aula muito boa para você. Então por isso eu me preocupo com você. Está colocando a necessidade. Agora por último, o pedido. Pode passar. Peça o que deseja de forma concreta, para que entenda suas necessidades. Não espere que o outro adivinhe suas necessidades e seus desejos. É comum não termos consciência do que estamos pedindo, mas é preciso pedir com clareza. Então ele vai pedir para o cliente dele, dono da empresa, olha, você pode contactar a minha equipe para eles te atenderem? Agora na sala de aula, Joãozinho, você pode fazer a atividade? Converse desse tom. Deixa eu falar da conversa do patrão depois do aluno, do patrão. Observação. Olha, seu Geraldo, eu observei que o senhor não entrou em contato com a minha equipe, entrou diretamente comigo. Sentimento. Eu me sinto preocupado se eu vou conseguir te atender como o senhor precisa, e minha equipe se sente frustrada por não conseguir te atender. Necessidade. Eu preciso que a minha equipe te atenda, porque eu preciso que você depois dê referência do trabalho para mais alguém. Quarto, você pode ser atendido pela minha equipe? Pronto. Vamos para a sala de aula. Muita atenção nesse aqui. Joãozinho não pegou o caderno durante aquele dia. O Joãozinho vai falar o seguinte. João, observação, sem fazer julgamento. Joãozinho, observei que você não pegou no caderno hoje, não copiou a atividade. Sentimentos. Eu fico preocupado se você está precisando de alguma coisa, eu fico muito triste se eu estiver fazendo alguma coisa que está te atrapalhando. Necessidade. Eu preciso que você faça atividade para você aprender. Eu preciso que você copie para conseguir resolver a atividade. Pedido. Joãozinho, você pode fazer atividade no seu caderno? Não vou escrever essa vacina que a gente fala, né? Gente, a teoria que dá muito bonita. Vai para a sala de aula que você vai ver. Vamos pensar na teoria. Joãozinho. Deixa Joãozinho. Agora, os componentes da comunicação não violenta. Componentes da comunicação não violenta. Primeiro é. Segundo. Terceiro. Quarto. Estudem isso. Eu acho que pode até cair na redação. Pessoal, vamos continuar estudando.